tarde a todos. Como a mim falar de economia do mar, à luz do mote deste TEDx Aveiro, um passado que futuro. A economia do mar, a multiplicadora de sonhos. Portugal continua a sonhar com o seu passado marítimo e tem sonhado muito com o futuro da sua economia do mar, mas sem ser capaz de concretizar verdadeiramente o potencial deste recurso. Aparentemente, esta imagem que eu escolhi de introdução nada tem a ver com a economia do mar. Muitos terão já reconhecido o António Silva, embora o filme em questão não seja dos mais conhecidos. Daqui a pouco já explicarei melhor a relação entre este filme e a ideia que quero partilhar convosco para a economia do mar do país. Mas o mar é de facto um sonho. É uma das obras mais extraordinárias do Criador. É capaz de reter a atenção dos mais irrequietos, como podem ver nesta fotografia da minha família, com os meus filhos deslumbrados e muito sossegados em frente ao tanque central do Oceanário de Lisboa. Mas voltemos ao mote deste TEDx Aveiro, um passado que futuro. E olhemos para esta região. É impossível pensar no passado e projetar o futuro da região de Aveiro sem pensar na ria e no mar. Desde sempre que o património histórico e cultural desta região esteve ligado ao mar como fonte de alimento. A produção de sal, ou a indústria do bacalhau, ou então uma determinada espécie de peixe e de frutos do mar que só encontramos cá em Aveiro. São únicos no mundo. Somos o maior consumidor de peixe per capita da União Europeia e o terceiro maior do mundo, a seguir à Islândia e ao Japão. Importamos anualmente 365 mil toneladas de pescado, que representam 2/3 do que consumimos. Do pouco que produzimos, a maioria provém da pesca extrativa. Anualmente, em média, cada português não chega sequer a comer 1 quilo de peixe proveniente da aquacultura nacional. As capturas da nossa pesca extrativa estão mais ou menos estáveis à volta das 200 mil toneladas anuais. Prevê-se que este número se mantenha em virtude, por um lado, da disponibilidade dos nossos estoques pesqueiros e, por outro, dos compromissos internacionais que temos vindo a assumir, particularmente com a política comum das pescas. Uma vez que é pouco provável que venhamos a aumentar a produção da nossa captura nacional, se queremos reduzir o déficit da balança comercial, das duas uma, ou deixamos de comer peixe, ou então aumentamos a produção da nossa aquacultura nacional. Cada português, em média, come anualmente 55 kg de peixe. Nesta roda alimentar do pescado, temos a tons de vermelho o que produzimos e a tons mais escuros o que importamos. Do que produzimos, temos então menos de 1 kg proveniente da aquacultura e das capturas nacionais cerca de 20 kg. Do que importamos, temos cerca de 6 kg de bacalhau, que dificilmente substituiremos, e 28 kg de outras espécies de pescado. Podemos assim prever que existe um mercado potencial para a aquacultura nacional para substituir estes 28 kg de outras espécies de pescado. Isto representa um mercado nacional potencial total de 300 mil toneladas de peixe e um volume de negócios superior a 1.000 milhões de euros. Isto implica multiplicar por mais 30 a nossa produção atual nacional, mas implica também reduzirmos substancialmente o peixe que importamos. Voltemos à imagem inicial. Tínhamos o Sr. Silva com a família no filme Sonhar é Fácil. Vivem em Lisboa, num apartamento arrendado, e após receberem uma quinta por herança, decidem mudar-se para a província. E eis que o Sr. Silva tem uma ideia, ou melhor, tem um sonho para mudar a sua vida financeira. Oh, Matilde, Rosinha, venham cá depressa. Isto é espantoso. Vem, silêncio, não digo nada agora. Vem assim. Vem lá. Mas as contas estão certíssimas. Mas o que foi, filho? Silêncio. Ai, Matilde, estamos ricos. Pronto, já está. Pois já está, uma vez havia de ser. Estamos milionários. Tu ainda arranjas dar uma brincadeira com essa Não atrapalhada. era nada, quando arranjo coisa nenhuma. Mas o que aconteceu? Os coelhos, minha filha, os coelhos. Mas coelhos? Os nossos, os quais haviam de ser. Mas que têm os coelhos? Porquê que tem os coelhos? Porquê que tem os coelhos? Como é que os coelhos? Oh, minha filha, isto é fácil. Cada coelho tem 10 filhos do marinhar. Sim. Como temos 20 coelhos, vamos ter 200 filhos. Pela ordem natural das coisas, os filhos têm. Portanto, daqui a algum tempo, mais coisa, menos coisa, nós vamos ter milhares, milhões de coelhos. Estás a ver a 30 mil reais cada um? Que negócio esplêndido. Ai, milionário.
milionário. Muito bom, meu pai. Ai, isto vai ter um negócio. Deixa-lhe, vai. Deixa-lhe um país qualquer. Maravilhoso. Crescei e multiplicai. Eu até já arranjei um nome para a nossa colheita. Já. Ouçam isto. A multiplicadora. Ai, que bom vai ser. A multiplicadora. Sempre que penso nos negócios de produção animal, lembro-me desta cena do filme. Mais tarde perguntam ao Sr. Silva como é que vão as coisas, ele diz, de vento em popa, produção científica, as contas estão mais que certas, nunca falha. Mas o que é certo é que devido a um incêndio, a família Silva perde a quinta e perde a produção de coelhos. Os negócios têm estes imponderáveis que o Sr. Silva, na sua inocência, não foi capaz de antecipar. A economia do mar em Portugal não pode ser vista com a inocência, com o amadorismo ou de forma ilusória, como o Sr. Silva via a sua multiplicadora de coelhos. E vejamos o caso concreto da aquacultura, que é hoje, mundialmente, um negócio sofisticado, assente em modelos profissionais de gestão com sistemas tecnológicos inovadores. A aquacultura é um dos setores da indústria de produção alimentar com maior taxa de crescimento mundial e é já responsável por fornecer mais de metade do peixe e do marisco que é consumido mundialmente. Esta afirmação ilustra bem o reconhecimento do potencial da aquacultura. Não é a internet, mas a aquacultura, que se apresenta como a oportunidade de investimento mais promissora do século XXI. Eu digo que esta frase é um reconhecimento do potencial porque não foi dita por nenhum produtor aquícola, mas por um guru da gestão, pelo Peter Drucker. Foi este artigo publicado em 2007 na revista do Expresso que me chamou verdadeiramente a atenção para a importância da aquacultura. A autora é a investigadora Luísa Schmidt, que tem muito escrito em Portugal sobre ambiente e sustentabilidade. O artigo fala-nos dos viveiros Vila Nova, que eram uma unidade de produção aquícola, que na altura eram tidos como um exemplo de inovação e sustentabilidade. Para ser honesto, depois de ler este artigo, passei a verificar sempre a origem de produção do peixe e a ser extremamente criterioso nas compras que fazia no supermercado. Mas passei também a acreditar que o peixe e o marisco da aquacultura pode ser um produto de qualidade e sustentável. Mas é verdade também, nem todo o produto da aquacultura, dependendo da sua origem ou do seu método de produção, tem estes atributos de qualidade e de sustentabilidade. Gostava agora de ver convosco alguns exemplos extremamente interessantes e inspiradores da aquacultura pelo mundo fora. E comecemos por Israel. Não sei bem, mas acreditem que é lá. A empresa Grow Fish Anywhere, em colaboração com a Universidade Hebraica de Jerusalém, desenvolveu um sistema de recirculação de água para a aquacultura que faz com que não seja necessário utilizar muito mais água do que aquela que está nos tanques. A água é tratada com um sistema inovador de filtros microbiológicos e é recirculada novamente para os tanques. Esta tecnologia, de facto, é uma vantagem competitiva num ambiente onde a água é claramente deficitária. A empresa demonstra ser possível produzir peixe longe do mar, até no deserto. E o que é certo é que, em Israel, no deserto do Negev, há já unidades de produção aquícola. Nos Estados Unidos, no deserto de Las Vegas, também se faz aquicultura. A empresa Blue Oasis por Shrimp produz camarão que fornece o mercado de Las Vegas. A empresa faz passar a mensagem de produção perto do consumidor, com um produto de qualidade, fresco e sustentável. En passant faz um contraponto com o camarão importado que vem da Ásia, congelado e produzido em condições de clara insustentabilidade. A empresa apresenta referências de chefes de Las Vegas que testemunham a qualidade deste camarão fresco da aquacultura que é produzido localmente. Também nos Estados Unidos, mas na costa leste, no estado de Massachusetts, no interior do estado de Massachusetts, há uma empresa que é a Australis, que está a produzir uma espécie oriunda da Ásia e da Oceania. Esta espécie é o barramundi. Barramundi pode ser traduzido por português como perca gigante. No entanto, a empresa chama-lhe Seabass, chama-lhe robalo. Mas criou o trademark do robalo sustentável. Isto é uma estratégia de marketing extremamente interessante. Pegam numa espécie relativamente desconhecida, mas com potencial aquícola, colam-lhe
o nome de robalo, quando é uma perca, e depois acrescenta-lhe o adjetivo sustentável. Isto diferencia o produto, é a americana, diferencia o produto e faz com que parece que todas as outras espécies de robalo, quer sejam produzidos em aquicultura ou venham do mar, não são sustentáveis. É, de facto, muito inteligente e muito apropriado para o mercado norte-americano. Acresce que a empresa tem outro fator de sucesso. Encontrou como porta-vozes do Barramundo e da aquicultura o Dr. Oz e a Oprah Winfrey. E, portanto, toda a gente nos Estados Unidos está a comer peixe, está a comer este Barramundo e, de facto, a empresa está de vento em popa. Em Portugal, apesar da baixa produtividade agrícola que temos, há uma empresa que nos últimos 15 anos tem vindo a escrever a história mundial do setor. Está situada a poucos quilómetros daqui, na Torreira. É a Aquacria. A Aquacria produz linguado em regime hiperintensivo num sistema de shallow raceways. Este sistema de shallow raceways consiste basicamente em tanques de 12 cm empilhados em 5 níveis. A disposição dos tanques permite otimizar o espaço e fazer com que uma área construída de 2 km quadrados se transforme em 6 km quadrados, onde podem ser produzidos 400 toneladas anuais de linguado. Portanto, quando a empresa fala em hiperintensiva, está a falar só numa questão de gestão eficiente do espaço. E, portanto, ao ouvirem isto, não pensem na Aquacria como um aviário de linguados. Muito pelo contrário. Os linguados estão aqui tão felizes como estariam no seu meio natural. As condições de densidade em que são produzidos, isto é, o número de peixes por volume de água, o contacto com os seres humanos, a luminosidade, a temperatura, são tudo estudados em detalhe para reduzir o stress dos animais e, de facto, este bem-estar animal faz com que eles cresçam mais rápidos, sejam mais saudáveis, o que é um fator de competitividade desta empresa. Até a forma como eles são abatidos é tida em consideração, porque pode ter consequências no sabor do peixe, não sei se sabiam, e eles têm isto em consideração. Muito bem, então, outros aspectos importantes da Aquacria, estava-me a esquecer, e que são de facto um fator de competitividade, era obviamente o sistema de recirculação que eu já falava em Israel. Este sistema de recirculação faz com que seja necessário utilizar menos água por quilograma de peixe produzido e permite também uma elevada eficiência energética. Permite controlar muito melhor a temperatura da água, sem seja necessário gastar mais energia, que teria que ser necessário fazê-lo se a água fosse utilizada em contínua de fonte de captação. O sucesso desta empresa chamou a atenção da C8, que é uma empresa detida pela capital de risco espanhola Atitlan, que também tem investido em Portugal no setor do azeite. A Atitlan adquiriu a participação da Inove Capital e da Beta Capital, que tinham investido na Aquacria em 2004. Hoje em dia, a C8 Torreira, antiga Aquacria, é líder mundial na produção de linguado com 400 toneladas anuais. Isto num mercado que se estima, só para a União Europeia, 35 mil toneladas. Portanto, imaginem a margem de produção que não tem esta empresa ou outras estejam a produzir linguado. Se forem hoje, depois do TEDx, comprar peixe linguado ao Pingo Doce, saibam que foi produzido aqui ao lado da Torreira pela Aquacria, aliás, pela C8. As vantagens para a saúde deste peixe de qualidade estão bem ilustradas na publicidade do supermercado. Mas o derradeiro argumento já me tinha sido dado pela Renata Serradeiro, que está à frente da empresa desde 1997. E dizia-me ela há uns tempos: o linguado que eu produzo é o que eu dou aos meus filhos. E quando alguém me diz isto, não preciso utilizar mais nenhum argumento. Esta série de exemplos demonstram, na minha opinião, a forma como a aquacultura pode ser a multiplicadora de realidades da economia de mar em Portugal. Mas a avaliação da cadeia de valor da aquicultura não pode ter em consideração só a produção. E outro dos elementos importantes é a questão da inovação. Neste estudo levado a cabo pela Universidade de Stavanger, na Noruega, é possível correlacionar de uma forma econométrica o investimento em desenvolvimento científico e tecnológico com a competitividade da indústria da aquicultura do salmão. Entre os finais da década de 80 e os finais da década de 90, os custos de produção por quilo do salmão passaram de 8 para 2,5 € com investimentos feitos em desenvolvimento científico e tecnológico, em sistemas de automação e controle de doenças. Portanto, em 10 anos, foi possível fazer com que esta indústria reduzisse para 30% os seus custos de produção. Reparem que, por exemplo, em média na Europa,
os custos de produção de espécies como o robalo ou a dourada estão 1 euro acima, estão a 3,5 euros. Outros elementos importantes da cadeia de valor, outros elementos importantes da cadeia de valor da aquacultura é os serviços de base tecnológica. Tive a oportunidade de visitar, no final do ano passado, a Telcash, que é uma spin-off da Telenor, a empresa norueguesa de telecomunicações. A Telcash está sediada em Trondheim e desenvolve sistemas para operação à distância e monitorização da aquacultura offshore. Aqui temos um bom exemplo como é que a área da STIC pode estar ao serviço de uma atividade de produção alimentar animal que é a aquacultura. O know-how que é hoje produzido em Portugal, na área da STIC, da eficiência energética, dos materiais, da engenharia e automação, pode ser de facto um bom contributo para aumentarmos a nossa produtividade e a competitividade da nossa aquacultura. Porque, de facto, eu acredito que é possível fazer aumentar a aquacultura nacional. É uma forma de trazer peixe fresco, sustentável, saudável e de excelente qualidade para a mesa dos portugueses. Mas apostar na aquacultura, apostar na produção de mais peixe e de mais marisco, é também investir no desenvolvimento científico e tecnológico, para reduzir o déficit da balança comercial, para criar riqueza e para criar emprego, para trazer novos empreendedores para um setor que mundialmente tem demonstrado ser extremamente dinâmico do ponto de vista económico e extremamente aliciante do ponto de vista profissional. Deixo-vos uma vez mais esta fase do Peter Drucker, aquele que é considerado um dos pais da gestão moderna. Não é a internet, mas a aquicultura, que se apresenta como uma oportunidade de investimento mais promissora do século XXI. Muito obrigado.